Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esta videoaula de cálculo e nesta videoaula nós vamos falar sobre volumes por cascas cilíndricas. Há casos em que calcular o volume do sólido pode ser difícil, pelos métodos dos discos ou dos anéis, que foram os métodos que nós estudamos nas últimas videoaulas. Em alguns casos, um recurso alternativo aos métodos já estudados é a aplicação do método das cascas cilíndricas. Mas vejamos aqui o que vem a ser uma casca cilíndrica. Então aqui nós temos um exemplo de uma casca cilíndrica e como que nós calcularíamos o volume desta casca cilíndrica. Observe que nós temos aqui um raio externo, que é o raio R2, e um raio interno, que é o R1. Observe que a gente tem um cilindro, esse cilindro tem um furo. E o raio desse furo é R1, que é o raio externo. E o raio do cilindro, o raio externo, o raio de fora aqui é o R2. O R é o raio médio, a gente pode visualizar ele aqui, é a média de R1 e R2. ΔR é a espessura da casca, então ΔR é o R2 menos R1. E essa casca cilíndrica tem altura H. Então, para a gente calcular o volume da casca, basta a gente fazer o volume externo menos o volume do furo, menos o volume interno. E para a gente fazer isso, então, vamos ver aqui como que é feito, a gente pode realizar este cálculo. Então, a gente pode dizer que o volume V vai ser igual a V2 menos V1, em que o V2 é o volume do cilindro, né, externo aqui, considerando o raio R2, e o V1 é o volume de dentro aqui do furo. Então, isso vai ser igual a π vezes R2 ao quadrado vezes H, isso me dá o volume aqui da parte externa, e aí eu vou subtrair o volume calculado pelo raio do furo, né? Ou seja, menos π vezes R1 ao quadrado vezes H. Coloco o π em evidência, então vai ficar π vezes R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado vezes H. Bom, agora é desenvolvimento aqui do cálculo para a gente representar o volume de uma forma mais simples. Então, esse R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado, então eu posso fazer um produto notável. Vai ficar R2 mais R1 vezes R2 menos R1. Então, o volume pode ser escrito como π vezes R2 mais R1 vezes R2 menos R1, que é o desenvolvimento aqui da diferença de quadrados. O produto notável que nós temos para R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado. Bom, aqui a gente vai ter uma manipulação algébrica para facilitar o cálculo. Então eu vou reescrever o que vai ser feito. Eu vou dividir e multiplicar por 2. Né? Então, só que eu vou dividir por 2. Eu vou colocar R2 mais R1 dividido por 2, porque aí eu vou ter exatamente o valor de R, que é o raio médio. E se eu divido por 2, eu tenho que multiplicar por 2. Então, eu vou multiplicar aqui na frente por 2. Então, eu posso dizer que o volume é igual a isso aqui. Ó. Então, o volume é igual a 2 vezes π vezes R2 mais R1 sobre 2 vezes H vezes R2 menos R1. Por que a gente escolheu fazer assim? Para ficar mais fácil, né? Dessa forma, a gente pode dizer que o raio médio, esse R, está aqui, ó, está aqui na fórmula. Então, ele é o R2 mais R1 sobre 2. Então, vamos agora fazer ΔR igual a R2 menos R1. ΔR igual a R2 menos R1 é a variação do raio. E o R, o raio médio, né, que é o raio médio, o R, é R2 mais R1 sobre 2. Então, dessa forma, eu posso reescrever o volume por meio de uma fórmula mais simples aqui de ser lembrada. Né? Então, o volume vai ser 2 vezes π vezes R vezes H vezes o ΔR. Deste modo, nós temos o seguinte. O R nessa fórmula representa o raio médio e o ΔR representa a variação do raio, né, entre o raio externo e o raio interno. Então a gente pode escrever o volume dessa casca cilíndrica desta forma aqui.
Vamos agora considerar o sólido S obtido pela rotação em torno do eixo X da região abaixo. Então aqui nós temos uma região aqui que está em azul, né, que é a região definida, né, pelo eixo X, né, ela está abaixo da curva y igual a f de x, e ela vai do intervalo de A até B. Bom, então fazendo a rotação dessa região no plano em torno do eixo X, nós teremos este sólido aqui. Bom, como que nós vamos calcular o volume deste sólido? Como que o volume desse sólido aqui pode ser calculado? Então a gente pode calcular por meio de cascas cilíndricas. E como que isso vai ser feito? Então nós vamos aproximar o volume do sólido pela soma dos volumes de N cascas cilíndricas. Aqui nós temos a representação de uma dessas cascas cilíndricas. Nós vamos chamar o volume desta casca cilíndrica de VI. VI. Então nós temos aqui essa casca cilíndrica, né? O raio interno dela vai ser dado aqui vai ser até o ponto xi menos 1. O raio externo vai ser xi. E aqui nós temos o raio, né, médio aqui, que é o xi barra, que é o raio médio. Então, como que vai ser calculado o volume apenas desta casca cilíndrica? Utilizando aquela fórmula anterior, certo? Então, a fórmula anterior nos falava o seguinte, que o V, o volume, vai ser 2 vezes π, vezes o raio, que é o raio médio, que é a diferença do raio externo menos o raio interno, vezes a altura h, vezes o ΔR. Então, se nós observarmos aqui em uma das cascas cilíndricas, nós temos exatamente esses componentes. Olha, o raio vai ser... Deixa eu escrever aqui com a outra cor. Fazendo uma comparação com o que nós tínhamos anteriormente. Aqui nós temos o raio, aqui nós temos o xi para essa casca cilíndrica, que seria o R2 que nós vimos anteriormente. O xi menos 1 é o R1. É o R1. Então, o raio vai ser exatamente dado por esse ponto aqui, ó, xi barra. Então, o volume da casca cilíndrica aí vai ser 2 vezes π vezes xi barra, vezes a altura. Observa que a altura vai ser dado pelo valor na curva, né? Então, a altura está aqui, ó. Então, a altura vai ser justamente a imagem de xi barra. Então, por isso que está aqui xi barra, vezes ΔX, né? O que seria o ΔX? É a variação. O ΔX é o xi menos o xi menos 1, que é o ΔR, né, da fórmula original. Então, por isso nós podemos escrever o volume, né, de uma casca cilíndrica aí desta forma. Então está aqui, essa aqui é o volume de uma casca cilíndrica. Agora nós podemos imaginar N cascas cilíndricas do intervalo de A até B. Então, imaginando N cascas cilíndricas, nós podemos então aproximar o volume desse sólido pela soma dos volumes destas N cascas cilíndricas. Então, o volume vai ser igual ao somatório de I igual a 1 até N de VI, que vai ser igual ao somatório de I igual a 1 até N de 2 vezes π vezes o xi barra, vezes o fxi barra, vezes ΔX. Né, que essa fórmula aqui é o volume de uma casca cilíndrica. Então aqui está representado a ideia, né? Ou seja, se a gente somar então N cascas cilíndricas, a gente vai ter essa aproximação. Se a gente somar o volume de N cascas cilíndricas, a gente vai ter uma aproximação do volume do sólido.
E se essas cascas cilíndricas aqui ficarem, a quantidade de cascas cilíndricas ficarem cada vez maiores? Ou seja, a gente fazer o n tender a infinito. Então, se fizermos o n tender a infinito, então o volume vai ser o limite, né, desse somatório, né, somatório de igual a 1 até n, de 2 vezes π vezes x e barra vezes f de x e barra vezes ΔX, com n tendendo a infinito. E esse somatório é uma soma de Riemann. E nós podemos, né, quando esse limite existe, né, nós dizemos que a função é integrável e o resultado desse limite vai ser a integral definida de a até b de 2 vezes π vezes x vezes f de x dx. Então, ou seja, o volume deste sólido, então o volume desse sólido vai ser a integral, deixa eu escrever aqui do lado aqui, acho que vai ficar melhor. Então, o volume vai ser a integral definida de a até b de 2 vezes π vezes x vezes f de x dx. Então, assim a gente pode, com essa fórmula, a gente pode calcular o volume por meio do método das cascas cilíndricas. Portanto, o volume do sólido gerado abaixo, né, gerado pela rotação dessa região no plano em torno do eixo x, então aqui nós temos esse sólido, que é um sólido de revolução. Então, o volume pelo método das cascas cilíndricas vai ser a integral de a até b de 2 vezes π vezes x vezes f de x dx, né, sendo 0 menor ou igual a e a menor do que b. Uma forma de lembrar da fórmula, né, para fazer o cálculo da integral, do volume por meio do método das cascas cilíndricas, é perceber o seguinte, olha, a integral de a até b de 2 vezes π vezes x. O que é 2 vezes π vezes x? Sendo que nesse caso aqui o x é o raio, é o comprimento da circunferência. Vamos pensar nessa casca cilíndrica aqui do desenho, aberta, né, igual está aqui na figura extraída do livro do James Stewart. Então observa que 2 vezes π vezes o raio, que neste exemplo o raio é x, vai nos dar exatamente o comprimento da circunferência. Neste caso aqui também nós temos que a altura vai ser o f de x. Então, porque para este exemplo aqui a altura é o próprio f de x. Mas de uma forma genérica a gente tem que pensar que a gente está multiplicando sempre pela altura. Então olha só, quando eu abro a casca cilíndrica e tem esse prisma retangular, a altura é f de x, certo? Para este exemplo aqui. Mas aqui de uma forma genérica a gente multiplica pela a altura da casca cilíndrica, vezes o dx, né? Dx é a espessura, que aqui a gente indica pelo ΔX, quando a gente abriu aqui a casca cilíndrica. Então, de uma forma geral, a gente está multiplicando aqui dentro da integral, né, o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio, vezes a altura da casca cilíndrica, vezes a espessura. Então, você tem que ficar atento ao raio e a altura da casca cilíndrica. A gente vai ver alguns exemplos em que a altura, por exemplo, vai ser diferente, né? Não vai ser não vai ser dada exatamente aqui pela curva. Você vai ter que fazer uma subtração, porque você vai ter uma... A gente vai ver na próxima videoaula alguns exemplos. Bom, então nessa videoaula a gente viu os conceitos teóricos sobre o método das cascas cilíndricas e na próxima videoaula nós veremos alguns exemplos sobre como calcular volumes de sólidos de revolução por meio do método das cascas cilíndricas. Até a próxima aula, pessoal!